Olá a todos, meu nome é Saul, sou professor de Direito. Estou aqui incumbido de trazer a responsabilidade civil para vocês na esfera civil e na esfera criminal. A responsabilidade dentro da atuação de vocês. Nesse sentido, é importante que a gente faça uma breve análise, pois nós vamos tratar desse assunto de uma maneira muito geral, muito abrangente. A responsabilidade civil e a responsabilidade criminal, penal, elas estão muito vinculadas aos atos ilícitos cometidos pelas pessoas. Ou seja, todo e qualquer ato que esteja vinculado à lesão ou ao dano do patrimônio de outra pessoa deverá ser estabelecido e reconstruído após da avaliação da responsabilidade do indivíduo agente, causador, em face ao agente que sofreu o dano. Assim, a responsabilidade civil, ela terá natureza de ato ilícito quando determinada ação do agente causador promoverá a vítima a lesão no seu patrimônio, lesão ao seu patrimônio ou lesão à sua moral. Ou seja, não há distinção se estivermos falando tanto de lesão ao patrimônio ou lesão a qualquer ato moral da pessoa ou da vítima. Assim, compreende-se que a responsabilidade civil é um instituto que estabelece a obrigatoriedade de ressarcir ou reparar o dano causado a outra pessoa. E assim nós temos que avaliar, então, as espécies de responsabilidade civil, quanto à natureza do ato ilícito, principalmente se estivermos vinculados, primeiro, a responsabilidade contratual e a responsabilidade extracontratual. A responsabilidade contratual diz respeito àquela responsabilidade que é estabelecida com o vínculo contratual de um agente para com o outro. Podemos utilizar como exemplo a compra e venda de um automóvel, a compra e venda de um imóvel, em que uma das partes se responsabiliza e se obriga a realizar o pagamento, entregar o valor, e o outro se responsabiliza em entregar o imóvel ou o automóvel, se for o caso. Então, nesse caso, nesse exemplo, nós temos então estabelecido a responsabilidade civil dos agentes para a execução de sua obrigação, diferentemente do que ocorre com a responsabilidade extracontratual, que é a mais cotidiana. Esta, como uma característica, como um exemplo do ato ilícito, nesses casos, seria o fato de que quando o agente comete, fora de uma esfera contratual, qualquer ato que venha a lesionar o patrimônio ou o bem jurídico de outra pessoa, se estará diante de uma responsabilidade civil extracontratual de reparação. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando, por exemplo, nós estamos na rua e por algum motivo nós lesionamos o bem jurídico de outra pessoa, injustamente, ilicitamente, o agente, o causador, nós, devemos ter a responsabilidade de reparar o dano ou então de ressarcir a lesão cometida à vítima. Nesse sentido, então, nós tivemos dois exemplos de responsabilidade civil. A primeira é contratual e a segunda é extracontratual. Também, na natureza da responsabilidade civil, necessitamos verificar que a culpa é um dos elementos, se não o elemento mais importante dessa esfera de responsabilidade. Primeiramente, é necessário compreender que a responsabilidade civil, quando vinculada à culpa, ela terá dois nomes: responsabilidade civil subjetiva ou responsabilidade civil objetiva. A primeira, a responsabilidade subjetiva, diz respeito à vinculação do agente causador com a vinculação do agente vítima, quando se verifica ou se afere a culpa do indivíduo, a vontade de cometer aquele ato ilícito, aquela lesão. Se há essa verificação, estamos diante de uma responsabilidade subjetiva, porque há necessidade de que seja comprovado, ou seja, analisado a culpa do agente causador. Na responsabilidade objetiva isso não ocorre, pois o agente causador ele assume através da sua ação a responsabilidade de que, mesmo sem culpa, se houver qualquer dano, ele tem o dever de reparar. É mais ou menos o que ocorre no caso dos trabalhos vinculados com a eletricidade. Se tem essa responsabilidade,
objetiva em relação ao serviço prestado. Nesse sentido, nós, por exemplo, para dar uma exemplificação maior, podemos colocar como exemplo não só a eletricidade, mas sim os atos de defesa do consumidor. Se nós lembrarmos, por exemplo, quando nós vamos comprar um produto ou vamos contratar um serviço, nem sempre quem vai realizar a compra ou quem vai realizar a compra do serviço ou do produto, ele precisa provar a culpa do não funcionamento ou a culpa da não prestação correta do serviço. Quem assume isso é o prestador de serviço em si, é quem produz o item fabricado ou não. Melhor dizendo, a responsabilidade civil objetiva, ela está vinculada primeiramente a que o produtor daquele serviço é responsável independentemente de culpa. Assim como, se nós compramos algum produto no supermercado e ele está com alguma avaria ou algum erro de fabricação, não cabe ao consumidor buscar o direito e demonstrar a culpa do produtor. E sim o produtor, automaticamente, sem necessidade de prestação de culpa, assumir o erro, pois esse tomou como para si a responsabilidade de produzir corretamente aquele produto. É mais ou menos isso que acontece com a responsabilidade objetiva. Quando nós falamos de responsabilidade civil, tanto a responsabilidade civil quanto a responsabilidade criminal, é importante que façamos primeiro uma análise a respeito do ato ilícito, ou seja, do ato que não está vinculado ou não está de acordo com o que a norma legal diz ou com os atos administrativos previstos para que determinado serviço feito seja realizado dentro da segurança estabelecida e dentro da precaução prevista. Nesse sentido, os pressupostos para que haja responsabilidade civil são 3. Primeiramente, a conduta humana ilícita, o dano e o nexo causal. A responsabilidade civil, quando verificada, ela condiz com um ato ilícito do agente causador. Ou seja, se eu agir com negligência, imperícia ou imprudência, eu assumi essa responsabilidade, eu assumi que em determinado ato eu não agi corretamente. Quando esse ato ilícito é estabelecido na relação entre as pessoas, entre os agentes, eu tenho então que aferir, primeiramente, a conduta humana. Se essa conduta humana realmente ela é ilícita, se essa conduta humana ela está contrária a uma norma legal. Norma legal, portanto, seria uma descrição do ato correto para aquela situação, para aquela circunstância. Ou seja, se eu tenho uma conduta ilícita já estabelecida, se eu consigo verificar que o agente, que o trabalhador agiu fora de erroneamente ou contrário a uma norma estabelecida, então eu tenho uma conduta humana ilícita, ou seja, contrária ao que deveria ser o correto. Ponto. O nexo de causalidade, ele diz respeito a quê? Ele diz que aquela conduta que o agente praticou, ele deve estar vinculado ao dano ou à lesão realizada. Não haveria pressuposto de responsabilidade civil se eu cometesse um ato ilícito e o dano causado não tivesse relação com a minha conduta. Ou seja, eu tenho que ter uma conduta ilícita, eu tenho que ter um resultado. E esse resultado, que é a lesão, ele tem que estar vinculado com o nexo de causalidade. É mais ou menos o que ocorre da seguinte maneira. Se eu estou edificando uma construção, se eu estou projetando uma construção, se eu estou promovendo a execução de uma construção e eu não tenho dever de cuidado, de perícia, e essa construção vier a trazer algum tipo de malefício ou venha a desmoronar, eu estaria dizendo que, de uma forma, um exemplo, o meu projeto foi feito erroneamente, por isso caiu a construção, a minha execução foi feita erroneamente, por isso deu avaria na construção e gerou a lesão. Então,
tanto o meu projeto quanto a minha execução, ele tem que estar vinculado para o resultado. Senão eu não teria como verificar os 3 pressupostos principais ou clássicos que dizem respeito à responsabilidade civil. Vamos recordar então. Responsabilidade civil diz respeito a conduta humana típica, conduta humana ilícita, nexo de causalidade e dano. Vamos fazer uma observação. A imprudência, a negligência e a imperícia são institutos muito importantes para que nós possamos verificar a existência ou não de responsabilidade civil. A imprudência é um ato é a prática de um ato muito perigoso, ou seja, é o ser imprudente no sentido de não buscar tato ou cuidado na hora de realizar determinada ação ou função. Já a imperícia, ela diz respeito à ausência de aptidão, ou seja, eu não tenho a expertise para realizar determinada ação ou determinado ato. E se eu o fizer, eu farei de forma não qualificada, ou seja, de forma imperita. A negligência, no entanto, ela diz respeito à prática de atos sem precaução. Eu sei que determinado ato tem um risco determinado, no entanto, eu acredito que aquele ato meu, em relação àquele risco, é controlado. Nós estamos, então, nesse caso, calculando e tentando ter um controle de um ato que é perigoso. Se isso fugir do resultado esperado pelo agente, nós estamos diante de uma negligência. Importante destacar, então, que a responsabilidade civil, como dito, ele traz toda uma esfera muito mais abrangente de informação, mas é importante que destaquemos essas naturezas já exemplificadas. A responsabilidade civil diz respeito a ato ilícito que o agente comete em relação ao agente vítima. Ou seja, eu tenho um ato que está contrário à lei, contrário a uma norma legal ou administrativa, de conduta do empregado ou da pessoa em si. Temos alguns elementos e temos algumas espécies de responsabilidade civil. Dentre as espécies, nós temos a responsabilidade contratual, a extracontratual, a subjetiva e a objetiva. A responsabilidade criminal de atos precedentes de trabalho, ela também está vinculada e ela independe da responsabilidade civil. Por quê? Porque elas ocorrem em esferas distintas do direito. Então, a responsabilidade criminal, ela está vinculada especificamente aos atos contidos quando nós temos uma lesão ao bem particular de outrem ou à integridade física. São duas esferas que ocorrem independentemente. Por quê? A responsabilidade civil e a responsabilidade criminal, elas têm natureza distinta. Eu vou ter a responsabilidade civil de um lado e a responsabilidade criminal do outro, às vezes até no mesmo ato. Por quê? A responsabilidade criminal, ela está vinculada ao que está descrito no artigo 18, inciso 2 do Código Penal, no qual lá estabelece-se que é dever de todas as pessoas a diligência e o cuidado para com o outro ou o seu patrimônio. Ou seja, o que isso quer dizer? Quer dizer que é crime se o agente causador da lesão não verificar a sua conduta condizente com a diligência e com o dever de cuidado. Assim, quando nós falamos de responsabilidade criminal, nós trazemos então para uma outra esfera de análise, uma esfera em que a conduta pela qual não houve diligência por parte do autor está vinculada à culpa consciente e à culpa inconsciente. A culpa, nesse sentido aqui, ele é um pouco distinto ao estabelecido na responsabilidade civil, porém a ideia é a mesma. É aquela intenção de cometer aquele ato, mesmo ilícito, ou então não assumir completamente o risco do ato estabelecido. A culpa, na responsabilidade criminal, ela se subdividirá em responsabilidade consciente e responsabilidade inconsciente.
Nesse sentido, então, nós temos as duas vinculações de responsabilidade do agente face a um ato praticado. Essas responsabilidades, quando analisadas na prática, nós podemos trazer tanto para a nossa esfera pessoal, como para a nossa esfera profissional. A responsabilidade civil e a responsabilidade criminal está vinculada a todos os atos e todas as práticas do ser humano quando vive em sociedade. Portanto, é muito importante ter essa noção de o quanto a conduta de cada um e o que isso pode relacionar, visto a matéria pelo qual os agentes trabalham, que nesse caso é a eletricidade e as ações trazidas em relação a isso.